Um levantamento da consultoria Elusaita revelou que 778 bilhões de reais em valor de mercado desapareceram em um estralar de dedos aqui para o Ibovespa em menos de 2 meses. Isso logo após o Ibovespa ter atingido a máxima histórica. Sobre este movimento, a gente conversa agora com o economista Gustavo Cruz. Gustavo, seja bem-vindo à nossa programação, meu caro. É sempre um prazer conversar contigo. Um ótimo dia. Um ótimo dia para você. Muito obrigado por me receber aqui. Meu caro, o que aconteceu? Quase R$ 1 trilhão que sumiu da Bolsa de Valores no Brasil. O pessoal realizando lucros, correndo para mercados mais estáveis, correndo para renda fixa. Qual que é a leitura que a gente pode fazer desta perda de valor bastante rápida? Agora estamos nos 169 mil pontos. Foi assim que a gente começou essa manhã. Pois é, aquele fluxo que foi bem acelerado no início do ano, ele também foi acelerado agora para voltar a um patamar menor. E a gente olha para os principais suspeitos, que são os bolsos que estão colocando, que podem colocar dinheiro na própria bolsa. E o principal suspeito é o investidor estrangeiro. Realmente era ele que estava comprando bastante a bolsa local. Ele voltou a dar mais preferência para mercados desenvolvidos, em particular, quando começam a sair os resultados do primeiro trimestre do ano de empresas, as empresas que estão ligadas direto ou mais indiretamente ao setor de inteligência artificial, eles acabam absorvendo boa parte dos recursos mundiais. Se a gente olha para os outros suspeitos da Bolsa, os fundos de ações, fundos de multimercado, eles de fato continuam com muita dificuldade de captação, como a Ambima nos mostra mensalmente. Os investidores pessoas físicas, eles estão bem confortáveis com a taxa de juros em patamares praticamente os mais altos em 20 anos. E os fundos de pensão também com a mesma coisa. Eles têm a meta atuarial deles para serem batidas e com a taxa de juros muito altas, eles ainda batem essa meta de forma facilitada, sem ter por que fazer uma exposição extra em renda variável. Por isso que a gente olha muito para o movimento do estrangeiro, até porque eles já entram com um peso bem maior do que o nosso. O mercado deles é infinitamente mais forte, mais intenso que o nosso. Alguns nomes que nos ajudaram a perder tanto valor de uma vez, a perda foi generalizada, a ordem foi Venda Brasil, então tudo meio que caiu em conjunto. Tem algum grande responsável? Qual que é a leitura sobre o que aconteceu nestes últimos 2 meses? Bom, nos últimos 2 meses a gente teve uma revisão bem intensa e continua tendo sobre a taxa de juros no segundo semestre, no resto do ano. Isso faz com que boa parte das empresas brasileiras tenham que prever pagamento de juros mais altos. A sua chamada despesa financeira vai corroer um pouco do lucro previsto para os próximos meses, o que provoca revisões para baixo dos analistas, dos gestores que estão comprando as ações, e isso diminui a atratividade da renda variável das ações aqui no Brasil geral. Claro que você teve prolongamento da guerra, o que favoreceu o setor de petróleo, e como a gente sabe que a Petrobras ela representa quase 15% do Ibovespa como um todo, ajuda a segurar um pouco, talvez a queda teria sido mais intensa, mas de qualquer forma a gente tem setores que são mais expostos a taxas de juros elevadas, como o setor de construção, como o setor de varejo, ou empresas que estavam com um patamar de endividamento, de alavancagem mais elevado, que foram revisadas para baixo. É claro que nesses últimos 2 meses, além de todo esse movimento externo e com a questão de taxa de juros, começa a fazer um pouco de preço as pesquisas eleitorais. A gente teve uma mudança em que a gente via o candidato Flávio Bolsonaro subindo, passando para primeiro lugar, e ele volta para a segunda colocação. E essa perspectiva de não ter uma alternância de poder também pode ter afetado um pouco da atratividade da Bolsa brasileira. E aí, por exemplo, quando a gente olha à frente, esses fatores, eles não abandonaram o nosso mercado. A tendência é que o movimento continue, Gustavo, de realização, já que a gente subiu demais. O mercado brasileiro ganhou muito valor desde meados ali do meio do ano passado. Pois é, Gabriel, isso vai depender muito do que a gente vai ver lá no Oriente Médio, porque está definindo bastante as projeções de inflação futuras, de juros futuros, porque realmente eram para ser semanas do conflito entre Estados Unidos e Irã, mas a gente está indo já estamos no terceiro mês, não parece que a gente vai acabar o conflito antes do quarto mês, e conforme o conflito ele é postergado, os bancos centrais vão afastando a possibilidade de cortes de juros, e o nosso Banco Central não é diferente, ele fica muito mais sujeito a taxas de juros elevadas externas, e o conflito ele é inflacionário para boa parte do mundo. É claro que, como eu mencionei,
a questão da inteligência artificial é o grande tema que atrai investimentos no ano. E o Brasil está muito distante ainda dessa realidade. A gente teve, há 2 anos atrás, cerca de 500 bilhões de dólares sendo destinados no mercado de capitais global para investimentos em inteligência artificial em todas as fases. Eu não estou falando só de mercado de ações, estou falando de private equity, venture capital como um todo. No ano passado, isso bateu 800 bilhões de dólares. Esse ano já chegou em 500 bilhões de dólares, o que anualizado seria mais de 1 trilhão e 200, ou seja, bem provável que a gente ainda tenha um investimento muito maior ao longo do segundo semestre, só para manter, para construir a infraestrutura de inteligência artificial. Então, é o tema. Realmente, a gente vê que bolsas de destaque esse ano são Americana, Taiwan, Japão, Coreia do Sul, as 4 que estão com maior exposição ao grande tema de 2026. E aí, por exemplo, o senhor, Gustavo Cruz, trabalha como estrategista. E aí os estrategistas eles têm que dar direcionamento de qual vai ser a estratégia de investimentos adotada. Neste cenário, Gustavo, o que vocês estão colocando na conta? Queda para a Bolsa, ter voltado aos 169 mil pontos, é oportunidade, é hora de aumentar um pouquinho a exposição, o risco não está valendo a pena, tem outras alternativas que são melhores talvez para abarcar aí parte dos investimentos de quem está nos assistindo. Como é que está o teu trabalho diante deste cenário dos últimos 2 meses? Perfeito. Se quem está nos assistindo mora no Brasil e concentra todos os seus investimentos no Brasil, está com uma situação muito confortável para ter um rendimento muito elevado em 2026 com a renda fixa, seja em papéis do Tesouro, em papéis de crédito privado, em papéis bancários. A renda fixa vai te remunerar de uma forma bem atrativa, você vai ter mais de 1% ao mês com alguma facilidade e com a perspectiva de que em algum momento esse conflito deve ser encerrado ou vai ser superado em termos de encontro de oferta e demanda por preços de commodities, e com isso a gente vai voltar a discutir preços um pouco mais baixos. Pode ser que demore meses, pode ser que demore semanas, pode ser que demore um ano. Mas quando a gente olha para o outro conflito, Rússia e Ucrânia, a situação foi ainda pior em termos de preços subindo mais rápido em 2022, mas depois as coisas normalizaram. Então, em algum momento, isso vai acontecer com a questão do Irã também. Então, se o investidor, quem está assistindo, ele está no Brasil, ele está com uma vida um pouco mais sossegada. Se ele está na parte internacional ou ele diversifica isso em várias partes do mundo, eu diria que realmente a situação de olhar para a inteligência artificial e discutir se é bolha, ela foi bem ultrapassada, porque os números começaram a aparecer em termos de receita das empresas, que fazem infraestrutura, que vendem produtos na ponta final para o cliente. A dúvida, claro, é não se expor tanto assim a quem pode sofrer com um concorrente tomando seu mercado, que aí realmente são os que a gente interage no dia a dia, esses são os mais suscetíveis a isso. Perfeito. Então, você acredita ainda que vai fluxo para a Bolsa nos Estados Unidos, mesmo diante de recordes do S&P, recordes do Nasdaq, as empresas atingindo os maiores valores de mercado já praticados na história? Aquela conversa que a gente tinha no ano passado que deixava todo mundo com muito medo, passou. A tese de investimento nos Estados Unidos ainda é tese voltada para a tecnologia, meu caro. Está aí talvez uma oportunidade que é a das mais atrativas, mesmo com esses pontos de atenção, não se expor muito a esse tipo de tecnologia. Pois é. A maior tese deles, de fato, dos Estados Unidos é a questão de tecnologia. A gente vai ter provavelmente o IPO da SpaceX, que tem empresa de tecnologia dentro do grupo também. A gente tem a IPO da Anthropic, dona do Claude, tem a IPO da OpenAI, dona do ChatGPT, 3 das principais empresas que estão envolvidas em tecnologia nos próximos anos. Claro que isso é o que chama mais atenção, que vai fazer mais manchete, até porque os valores são quase perto de $1 trilhão. Mas ainda assim você vê uma quantidade grande de empresas que estão se tornando gigantes em termos de crescimento rápido para fazer parte da cadeia do ecossistema de inteligência artificial, porque não é que só existem essas 3, as grandes empresas, tem muito mais empresa espalhada. Mas eu diria que a tese, ou o que atrai, o que magnetiza os investimentos pelo mundo nos Estados Unidos e nos outros mercados que eu mencionei asiáticos, são IA. Na Europa, você ainda tem muita discussão forte sobre investimentos em defesa, o que para os Estados Unidos também é válido, mas claro que não é que vai ter esse ganho
exponencial, como a gente está vendo em IA, porque de alguns anos para cá, realmente a gente vê que a situação mudou muito. Como eu falei, eram 500 bilhões de dólares investidos há 2 anos atrás, já parecia algo muito forte, todo mundo falando isso era bolha. Esse ano a gente vai passar de 1 trilhão de dólares, pelo que a gente já está vendo de investimento anualizado. É bastante dinheiro sendo destinado, crédito privado desse setor praticamente só começou no ano passado, então tem muito ainda para crescer. Gustavo Cruz, seja sempre bem-vindo à nossa programação, meu cara. Até uma próxima. Até uma próxima, gente. Boa semana. Valeu.